Daniel capítulo 7 é o nosso tema de estudo de hoje. E esse capítulo especial de Daniel capítulo 7 revela pra gente muitas informações extremamente importantes sobre animais, bestas, reinos do mundo que surgem através da história. Reinos que vêm para mostrar pra gente que Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus disse que aconteceria e aconteceu. E eu peço a você que nesse momento deixe Daniel capítulo 2 também aberto na sua Bíblia, para que a gente possa fazer os paralelos e entender. Porque o capítulo 7 ele repete a história que está lá em Daniel capítulo 2. Só que agora ela acrescenta alguns detalhes e usa outros simbolismos para contar a mesma história e ampliando essa história, para a gente ter mais fé, mais confiança e certeza de que Deus está à frente de todas as coisas, que nada passa despercebido aos olhos de Deus, que o Senhor cuida de nós e nunca, jamais vai nos deixar sozinhos. Hoje, falando sobre impérios, reinos e o juízo eterno de Deus, eu quero deixar claro para você que essa mensagem e esse estudo de hoje é uma mensagem de esperança, uma mensagem de certeza de que o nosso Deus sempre estará ao nosso lado. Daniel capítulo 7, verso 1 diz pra gente: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Esse primeiro ano de Belsazar foi por volta do ano de 553 a.C., um período em que Babilônia ainda dominava o mundo, mas Deus já mostrava que os dias daquele império eles estavam contados. 4 animais agora surgem dentro da visão de Daniel, animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Daniel 7, verso 3 fala isso pra gente. Mas vamos dar uma recapitulada aqui, espero que você tenha acompanhado os nossos vídeos do Apocalipse, só para falar para você as representações simbólicas desses elementos que aparecem pra gente na profecia. O mar, ele sempre representa nações, e estamos vendo que os animais, as bestas, elas sobem do mar. Então, esses reinos, esses poderes que são representados por bestas na visão de Daniel, elas vêm das nações. E não somente isso, o vento significa guerra. E esses impérios, eles surgem num contexto de conflito, um contexto de guerra, de batalha, em que reinos superam outros reinos. Daniel capítulo 7, ele é um paralelo a Daniel 2, como nós já vimos, e você pode, durante esse estudo, fazer a comparação se você quiser. Quando nós vamos a Daniel capítulo 2, nós vemos uma grande estátua que Daniel viu em sua visão, que havia sido primeiramente apresentada ao rei Nabucodonosor. Essa estátua tinha elementos de prata, ouro, bronze, tinha também ferro e barro. Também tinha pés com 10 dedos, e tudo isso faz todo sentido quando nós vemos aqui Daniel capítulo 7. Cada elemento vai se cumprindo através da história e Deus vai dando para a gente mais informação do que estava diante de Daniel e que para a gente agora já é história. Daniel capítulo 7, verso 4 diz que ele viu um grande leão. Esse leão, o primeiro animal, ele tinha asas como de águia. Babilônia, que dominou o mundo mais ou menos pelo ano de 605 até 539 a.C., foi o reino que era representado por um leão. O leão era um símbolo oficial do Império Babilônico. Então, ao ter essa visão, não havia dúvidas. Aquele animal que tinha grandes asas, que voava, que tinha uma aparência de leão, era o Império Babilônico, representado em Daniel 2 pela parte de ouro da estátua. Só que agora ele aparece como um animal com asas, que indicam rapidez nas conquistas. Asas essas que foram arrancadas. E o coração do homem aparece nesse texto, nesse contexto. Esse leão tinha um coração de homem, lembrando a experiência que Nabucodonosor teve em Daniel 4, quando ele se tornou quase que como um animal voador, né? Cresceu sua pele, cresceu suas unhas, cresceu sua barba, cresceu seu cabelo, e ele ficou completamente destruído como um homem, mais parecendo um animal do que um homem. Mas no final, ao reconhecer Deus, foi posto nele então a consciência, o pensamento de um homem. Ele foi curado depois de sua humilhação, restaurado a sua posição, até que Babilônia finalmente cai, né? No ano de 539, nas mãos de Ciro o Grande. O Império Babilônico teve poucos regentes. Tivemos Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor, seu filho Marduk, que governou por um período muito curto de história, Nabonido,
que era possivelmente seu genro, mas alguns historiadores dizem que pode ter sido também filho de Nabucodonosor, e o seu neto, que aparece na profecia bíblica, aparece na história de Daniel, que era o Belsazar, que era corregente que governava a cidade de Babilônia. Esse então foi morto na queda da cidade, ali no ano de 539. Quando Babilônia cai nas mãos de Ciro o Grande, um novo reino surge no mundo. Esse reino é o reino Medo-Persa. Daniel 7, verso 5 diz: Eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. O Império Persa ele dominou, deixa eu dar uma olhadinha aqui para você, do ano de 539 até o ano de 331 a.C. Teve Ciro o Grande como seu grande regente, Cambises II, Dario I, Xerxes, que é conhecido no livro de Esther como Assuero, ele mesmo, o esposo da rainha Esther, Artaxerxes, seu filho, e que também era amigo do profeta Neemias. Esses foram os principais reis desse reino. Depois desse período, dessa dinastia real, o reino realmente foi de ladeira abaixo, viu? A história nos mostra isso. E o urso, levantado de um lado, representando então o Império Medo-Persa, mostra que um dos lados era mais forte. Os persas eram mais fortes do que os medos, os seus aliados. Por isso o urso ele ficava levantado de um lado. Ele também tinha 3 costelas, que simbolizavam as 3 grandes conquistas militares do Império Medo-Persa, que eram então o Egito, a Lídia e o próprio Império Babilônico. Essas vitórias consolidaram o poder do Império Medo-Persa no mundo. E foi durante o reinado de Ciro o Grande que finalmente o povo de Deus recebeu permissão para retornar a Jerusalém. Ele aliviou o fardo dos judeus, dos filhos do Senhor. Bom, depois que esse grande império passa, porque todos os reinos passam, surge então um animal diferente. Daniel capítulo 7, verso 6 fala pra gente de outro animal semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas, presta atenção, hein? 4 asas e 4 cabeças. O Império Grego é o único império que se fecha com essa profecia. Quem tem as características que realmente mostram que fecha com a visão de Daniel. E o principal reinante ou governador, ou você pode colocar como imperador desse reino, era Alexandre o Grande, que foi considerado faraó, imperador, deus vivo, semideus. Ele teve vários títulos, tá? Mas ele governou por cerca de apenas 10 anos. Finalmente vencido por uma bebedeira, onde ele ficou doente e teve uma morte precoce. O reino dele foi dividido por 4 generais, os 4 principais generais dele. Assim como a profecia diz que o animal tinha 4 cabeças. Olha só. São eles Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. As 4 cabeças representavam essa divisão do Império Grego, que também passou, como todos os reinos deste mundo, não importa quão fortes ou quão poderosos, todos os reinos passam. E surge então uma criatura estranha dentro da profecia bíblica. Um 4º animal, terrível, espantoso e sobremaneira forte. Daniel 7, verso 7. Esse animal que sobrepõe o poder grego nada mais é do que o poder do Império Romano. Império que governou o mundo de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo no Oriente. Uma Roma imperial com vários imperadores como Júlio César, César Augusto, Tibério, Nero, o Constantino, que tem suas polêmicas na história do cristianismo. Lembrando que Júlio César não era exatamente o primeiro imperador foi César Augusto, mas graças à influência, claro, de Júlio César, que era tio de César Augusto. Sob o reinado desse império é que Jesus nasceu, cresceu e foi crucificado. Foi Roma que usava a sua força para esmagar os seus inimigos. Mas finalmente caiu no ano de 476 depois de Cristo. Caiu diante do poder dos reinos bárbaros da Europa. Lembra que eu falei para você no começo do vídeo sobre os dedos da estátua de Daniel 2? Enfim, quantos dedos geralmente uma pessoa tem nos pés? 10, não é mesmo? Pois bem, o Império Romano foi dividido em 10 partes. Os visigodos, ostrogodos,
francos, vândalos, suevos, lombardos, 10 reinos e assim por diante, né? Temos 10 reinos que mostram para a gente o cumprimento profético, segundo a palavra de Deus, Daniel capítulo 7. Só que Daniel também diz que ainda em Daniel 7:25, que surge uma coisa diferente, ou um chifre pequeno, que proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. E os santos lhes serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na compreensão historicista da história, esse poder representa o sistema papal. Não um papa específico, não a Igreja Católica, mas o sistema papal. O período profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale aos 1260 anos que nós já vimos dentro das profecias bíblicas do Apocalipse. Esse é exatamente o período entendido como o poder em que Roma papal governou o mundo, de 538 até 1798. Primeiro, tendo seu poder feito e refeito e erguido pelos ostrogodos, pelos franceses da época, que deram poder para o Papa. E finalmente, então, sendo derrotado, destruído justamente pelos franceses, por ordem de Nabucodonosor, que mandou que o seu general Berthier prendesse e deixasse o Papa a ver navios, literalmente preso, perdendo completamente seu poder de grande governante do mundo. Só que quando a gente vai para o Apocalipse, nós vemos que esse poder, que é da besta que vem do mar, já temos aqui um vídeo sobre isso, exatamente sobre isso, mostra que esse poder ele vai se restaurando. Depois que sua ferida foi feita, ele vai se restaurando, vai se curando, até que no fim, antes da volta de Jesus, ele vai estar completamente restaurado. Mas nós temos uma mensagem especial. Daniel 7:26 fala o seguinte: mas o tribunal se sentará em juízo para lhe tirar o domínio. Deus é o grande governante, não o homem. É Deus quem dita as regras, não uma igreja ou uma instituição. E Deus disse que o dia e o mal ele vai findar. Quando nós avançamos um pouquinho no estudo da palavra de Deus, eu quero só voltar um pouquinho, na verdade, com você antes de avançar, fazendo um pequeno resumo de Daniel capítulo 7 para você. Eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem. Daniel 7:13. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. Daniel 7, verso 14. Quero falar para você então que os reinos que surgiram neste mundo, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, o seu poder papal, né? Também a Roma normal, né? A Roma pagã e a Roma papal, e finalmente o reino de Cristo, que não tem fim. Essa é a sucessão dos reinos. É isso que a palavra de Deus nos diz nos detalhes, nos mostrando que Jesus está no controle da história. Convido você neste momento a ter mais confiança em Deus e provar a profecia bíblica, porque ela é confiável. É só comparar um texto com outro. É de fácil compreensão. Não se deixe enganar pelos ventos, não só das guerras, mas das perseguições, dos erros doutrinários que afastam as pessoas da compreensão de quem Deus é. Os impérios passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado por nos mostrar que Deus está no controle da história e que Jesus em breve voltará, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.